Olá, amigos do nosso canal. Hoje nós temos conosco um youtuber que tem um canal muito interessante. O nome dele é André Carpano e ele vai estar conversando com a gente e explicando e contando um pouquinho sobre a proposta do seu canal. Bem-vindo, irmão André Carpano. Muito obrigado, satisfação e grande alegria estar aqui no canal de vocês, falando um pouquinho mais sobre a minha vida. Motivo de muita alegria e grande satisfação. A satisfação é toda nossa. E nós queremos começar te perguntando, há quanto tempo o irmão está no YouTube e com este canal que tem o seu nome, né? André Carpano. Olha, na realidade, eu criei o canal em 2011, no dia 12 de janeiro de 2011, mas eu tinha ele apenas por ter o canal, porque eu gostava muito de vídeos da teoria da conspiração, esse tipo de coisa, e para eu poder comentar, eu fiz abri o canal no YouTube só para comentar. O tempo passou, e depois de 2016, foi quando eu fiz o meu primeiro vídeo, mas ainda não tinha me dedicado ao canal. A partir do momento que eu decidi mesmo, falei assim, hoje é o momento que eu vou agora fazer vídeos para o YouTube, vou me dedicar a isso, foi praticamente final de 2016 para 2017. Foi ali, então, que eu dei o pontapé inicial. Aí, de lá para cá, estamos aí. Isso aí. E como é que surgiu, né, essa iniciativa de ter um canal para tratar de temas tão polêmicos, tão delicados, né, assim, de fatos que acontecem no meio evangélico? Explica um pouquinho da proposta do seu canal para nós. Boa pergunta, excelente pergunta. No caso, a proposta do canal André Carpano, não que eu seja um personagem, não é isso, mas, ao mesmo tempo, eu quero trazer algumas coisas que eu já tinha por hábito fazer, só que não me permitiam na igreja. Tem um histórico que eu passei numa Assembleia de Deus, passei em 3 ministérios, depois a gente conversa um pouco sobre isso. Passei por 3 ministérios da Assembleia de Deus, e na ocasião eu fazia de tudo para pregar e ninguém me dava ouvidos, ninguém queria saber. E, de repente, eu decidi fazer o oposto, começar a pregar no YouTube, mas trazer a palavra para o YouTube, não no sentido apenas da ministração para quem ganha almas. Muitas pessoas pensam que pregar o evangelho é só ganhar almas. Muitas pessoas pensam que a ministração do evangelho não é, no caso, corrigir quem está em cima do púlpito, não é corrigir quem... quando eu me refiro a pessoas que estão em cima do púlpito, é aquelas que estão lá, mas sabem que estão aprontando coisa errada. Não é corrigir aquela pessoa que se julga um profeta do Senhor, mas de profeta não tem absolutamente nada. Então, o propósito era esse, só que eu não sabia no início como que eu ia fazer, e um certo dia me deu aquele estalo na cabeça, né? Não vou dizer que foi revelação, né? Mas me deu aquela coisa, começa com isso daqui, eu comecei e estamos aí até hoje. E você como define seu trabalho? Você lo define que é um trabalho como uma missão para alertar ao povo de Deus? Esse trabalho que você não podia fazer na igreja, você lo está desarrollando em seu canal? Excelente pergunta. Eu gostava muito sempre gostei muito de ler a Bíblia. Hoje, devido eu ler muito outras coisas, eu confesso que não leio Bíblia como li antigamente. E uma vez me deparando com a passagem que fala a vocação dos discípulos, né, o chamado dos discípulos, que depois viraram apóstolos, eu li a passagem que fala sobre Jesus chamar Pedro e notar que João estava consertando as redes. Quando todo mundo fala sobre a pregação do chamado de Pedro, fala sobre o fato de pescar. Só que me chamou muita atenção o fato de consertar as redes. E a proposta sempre foi dessa, de consertar as redes.
na hora que eu li essa passagem, algo me chamou, falou assim, opa, peraí, pregar o evangelho não é apenas a pessoa ganhar almas, mas é necessário consertar a rede. E depois eu fui estudar como era consertar as redes, e eu entendi que para consertar a rede, primeiro, é um serviço artesanal. E não existe curso para isso. Com todo respeito aos teólogos, mas você vê que existe curso de teologia, curso de missiologia, enfim, tudo isso, mas para consertar a rede não existe. Ganhar alma tem. E a coisa de consertar a rede, além de ser algo artesanal, é uma coisa que você tem que entender do contexto. Você tem que entender, porque tem rede, por exemplo, por incrível que pareça, eu fui estudar para saber muito a fundo. Tem rede que apodrece e você tem que cortar ao redor dela para poder costurar. Existe rede que não compensa costurar. E existe aquelas redes que tem um furo pequeno e às vezes você deixando ele mais largo, você consegue ali trabalhar melhor. E pouco a pouco eu fui entendendo isso, que se encaixa perfeitamente na proposta do canal e o que eu tenho trabalhado ultimamente. Lógico, nesse ínterim, muitas outras coisas vieram aparecendo, né? Mas a ênfase maior sempre foi o consertar as redes. E estamos aí até hoje. Muito interessante, né, essa comparação de consertar as redes, né? Às vezes as pessoas não param para pensar nisso, mas é verdade. Né? A igreja do Senhor precisa estar na verdade, ela precisa andar no caminho da verdade, né? E o próprio Deus falou, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. E Deus tem levantado aí pessoas como o irmão, né? Que através do YouTube tem levado as pessoas a refletirem, a abrir os olhos para certas coisas que não podem ser admitidas, né? Em nome do nosso Deus, que muitos estão fazendo por aí, né? Isso é muito interessante. E tem um detalhe, desculpa lhe cortar, mas eu vejo que muitas pessoas querem ser pescadores. Nem todo pescador quer consertar a rede. Pescar quer, mas consertar a rede não. E eu entendi que eu tinha que consertar a rede. Foi por isso que eu me empenhei tanto no canal. Pode continuar. Mas esse trabalho ele está trazendo algumas complicações, né? Pessoas que lo juzgan, pessoas que dividen. Usted está dividiendo las aguas como hizo Moisés. Está la gente que odia al Señor y hay gente que lo ama y lo apoya, ¿no? Sim, existem muitas pessoas que não entendem a proposta, muitas pessoas que, além de não entender, elas agem de outra forma, que vai no caminho oposto. Por exemplo, eu já arrumei muita briga e até fui processado por pastor por contar um caso que um pastor brigou com o outro, e eu fui contar e fui processado. Então, existe muito isso daí. Acontece muito. E engraçado que a própria Bíblia fala, né? Que o pastor, ele não pode, o cristão, melhor dizendo, ele não deve levar a júri o seu irmão. São coisas que a igreja deve resolver. Só que o pastor foi na contramão da própria palavra de Deus. Mas, enfim, são coisas que acontecem. Mas também, de vez em quando a gente... também tuvo uma maldição. Você foi amaldiçoado por um reverendo, não sei lá. O Brasil é muito importante. Ainda está vivo, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Está fazendo a entrevista. Graças a Deus. No sábado passado, o sábado 21 de agosto, exatamente 12:35, horário de Brasília, o apóstolo Valdemiro Santiago, no meio do seu culto, falou para todo o Brasil que eu tinha 7 dias de vida. Falou um bocado de coisa lá, né, aquele autoritarismo dele, aquele jeitão todo. E eu falei para ele que isso daí era um crime o que ele estava fazendo, né, porque ele está ameaçando. E algumas pessoas até me recomendaram processar, fazer boletim de ocorrência, enfim. Depois disso, algumas pessoas vieram me ofender, vieram me xingar. Hoje mesmo, há mais ou menos umas 2 horas da tarde, 1h30, 2 horas da tarde,
um rapaz mandou um bocado de áudio falando um monte de besteira, e ele falou que era um homem do fogo, que era do manto, e se eu, se eu discordasse dele um pingo, Deus iria pesar a mão em mim. Eu falei, vixe, mais um para a coleção. Isso daí é uma rotina na minha vida. Desde a primeira denúncia que eu fiz, eu escutei muita coisa, que o primeiro foi o Davi Miranda. Logo que ele faleceu, foi o caso do filho dele, foi tomar presidência, e nós vazamos um áudio, uma conversa que ele teve com uma fiel da igreja, novinha, e ele queria ver ela todos os fins de semana em alguns motéis. E ela morava em outro estado, não é aqui de São Paulo, não. Depois vieram outros, e a partir de então, constantemente eu escuto. Agora, essa do Valdemiro superou todas. Essa daí superou todas, mas... Señor, ¿cómo liga con eso en su corazón, en su alma, en su espíritu? ¿Cómo liga? Porque el Señor es cristiano. Entonces, también uno es cristiano y siente, ¿no? Siente el peso, ¿no? Del dor, de que otra gente no entiende la propuesta de nosso trabalho. Sim, na realidade eu sinto muito quando acontece esse tipo de coisa e confesso que não é fácil. Porém, por incrível que pareça, eu recebi tantas mensagens de apoio, de carinho, orações, vídeos, relatos, enfim, muita gente me apoiando, porque eu percebo que esse tipo de denúncia, esse tipo de trabalho que nós fazemos no YouTube, chama a atenção de muitas pessoas. E a maioria, posso dizer que 95% dizem o seguinte: André, você é a nossa voz, porque nós não podemos falar o que você fala. Gostaríamos de estar no seu lugar, mas infelizmente não podemos. Algumas pessoas têm a família toda dentro da igreja. Se falar isso daqui, toda a família pode sofrer uma represália. Outras pessoas são cônjuges, né, de alguém que tem um cargo na igreja, não pode falar nada, ou até a pessoa tem um cargo na igreja e também não pode falar. E quando, além de Deus e do Espírito Santo me confortar, quando eu vejo esses relatos, eu escuto essas pessoas, tem gente que pensa que não, mas eu respondo por mim. O André Carpano conversa com os seus inscritos todos os dias. Não respondo todo mundo todo dia, porque é muita gente, mas eu converso com os meus inscritos todos os dias. E me ajuda muito, pode falar. Que a gente assim, pode ver, né, que nas escrituras também, aqueles profetas que eram levantados por Deus no meio do povo de Israel para denunciar o pecado, né, para denunciar quando Israel estava se voltando contra Deus, contra os princípios de Deus, eles eram perseguidos, muitas vezes, né, amaldiçoavam, diziam que eles eram falsos profetas, sofreram para levar a verdade para o povo. Eles sofriam, padeceram, né? A gente vê que hoje não é diferente. Uma coisa que veio também, o que eu me lembrei, uma pergunta que eu me lembrei, o senhor também recebe muitas mensagens positivas, muitos comentários positivos, como o irmão acabou de dizer, né? Pessoas que admiram, que acompanham o seu trabalho, que dão graças a Deus por ter uma voz que possa realmente estar falando por eles, né? Existe, assim, algum comentário que tenha ali marcado de forma positiva, que o irmão parou para pensar assim, olha, vale a pena continuar por estes, né, por estes irmãos, por ouvir esse tipo de resposta, né, de feedback, vale a pena continuar? Existe, assim, algo que tenha ali marcado, que o irmão possa estar compartilhando conosco agora? Olha, eu recebo muitos comentários, muitos. Teve dois em especial que assim, me chamou a atenção de uma forma que, assim, eu procuro não me emocionar quando eu toco nesse assunto. Uma foi uma pessoa que me procurou perguntando se eu batizava. Eu falei, não, eu não fui chamado para batizar. A pessoa tinha essa necessidade de batizar em águas. Aí eu expliquei e tal. E essa pessoa falou assim, André, eu tinha depressão e assistindo seus vídeos,
eu estou vencendo a depressão. Então, isso para mim é algo assim marcante. E teve outra, assim, que falou uma coisa que eu não me esqueço nunca. Ela chegou assim em mim e falou assim: olha, André, eu ia me matar. E assistindo um dos seus vídeos, mexeu muito comigo e me deu esperança de lutar. E a pessoa começou a falar a situação que ela passava na igreja e tal, e a sua família. E, assim, esse tipo de coisa não tem... Não há nada nessa terra que pague isso. Não há nada. Eu até entendo que existem pessoas que estão na plataforma, e posso dizer que quase todo o criador de conteúdo esteja também para ter um retorno financeiro. Mas o fato de você ouvir isso, olha, eu venci a depressão, eu tinha depressão, estou lutando, eu me alegro quando vejo você fazendo as suas palhaçadas no vídeo, contando algo sério de um jeito que ninguém esperava. Quando a pessoa chega ao ponto de falar assim, eu ontem ia tirar minha própria vida, mas por causa de um vídeo seu eu estou refletindo, não há nada que pague isso, não há nada que pague. Nós temos acompanhado o seu trabalho e realmente o irmão aborda os assuntos que são tão pesados, mas de uma forma assim bem descontraída, né, que tem momentos que a gente até ri. É um assunto tão sério, mas a gente acaba rindo, porque tem coisas que são fatos que acontecem que são tão incoerentes, né? E as pessoas às vezes não veem que é uma incoerência tal que não tem nada a ver com o evangelho, né? Aquilo ali, o irmão está abrindo os olhos dessas pessoas, mas de uma forma assim bem leve, bem descontraída, que realmente vale a pena a gente estar assistindo. Né? O irmão falou assim que uma seguidora do seu canal perguntou, né, que seu irmão batizava, né? E isso me fez recordar algo, de lhe perguntar algo. A sua trajetória cristã, o irmão já fez parte de alguma denominação, assim, e foi obreiro, teve alguma função, algum cargo numa alguma denominação evangélica? Sim, sim, sim. Eu tive uma experiência de 15 anos de Assembleia de Deus. Eu costumo dizer que Jesus me aceitou, não fui eu que aceitei ele. Quando Jesus me aceitou, no início dos anos 2000, eu me dediquei tanto, assim, aquela sede, né, de buscar a palavra. Quando eu falo isso, tem gente que fala que eu sou louco. Logo nos primeiros anos da minha conversão, eu li a Bíblia 3 vezes de tanta sede que eu tinha. Ouvia muitas pregações, enfim, eu era muito dedicado. Aconteceu um problema numa assembleia, a primeira que eu fiz parte, que era a Assembleia de Deus Missão, aqui em Santo André. Inclusive, quando a cantora Fabiana Anastácio estava regendo, ela não era famosa, a mocidade, que era da igreja sede, eu estava lá. Eu fiz parte disso. E eu posso dizer que estava lá. Muitos amigos, meus irmãos em Cristo, que alguns estão, outros não, também fizeram parte dessa época. Depois aconteceu um problema, um diácono que se tornou presbítero e em seguida pastor, deu um rodo em vários obreiros, foi um rolo lascado na igreja, e eu não gosto muito dessas coisas. Falei, sobre a coisa, eu vou sair disso aqui. Fui para uma outra assembleia, fiquei lá de 2005 mais ou menos, 2004, 2005, até 2008, lá eu fui professor de escola bíblica dominical. Eu fui também, primeiro porteiro, depois professor de escola bíblica dominical, e mais aprendi do que ensinei nesse período. E a experiência que eu tive ali foi, assim, fora do comum. Era uma Assembleia de Deus do campo do Untinga, aqui em Santo André, Ministério Madureira, do pastor presidente, o José Domingos Bittencourt. E eu saí dessa igreja por um seguinte. Acho que vocês se recordam da história do voo da TAM que caiu. Uhum. Naquela história, um pastor ficou famoso porque ele profetizou antes.
Só que o que quase ninguém sabe, morreram 7 pastores no voo da TAM. 2 assembleianos e 5 batistas. E o meu pastor estava lá, ele se foi, o pastor João Valmir. Entrou um outro pastor no lugar dele, e não era o vice do ministério. Nós tínhamos uma subsede, uma igreja onde, quando eu cheguei, estava começando a reforma, e modéstia à parte, ajudei junto com os irmãos a trabalhar lá, desde alvenaria, serviço de ajudante pedreiro, até muita coisa de pintura, o acabamento. Não que eu pintava, mas eu estava ajudando, montando andaime, essas coisas. Ajudei em muita coisa. E por fim, chegou um cara que nunca bateu um prego lá. Na época eu trabalhava numa multinacional, eu trabalhava à noite, estava 3 meses sem tomar Santa Ceia. O cara chegou e falou assim: a partir de hoje, você está expulso. Falei: o quê? Você está expulso. Está 3 meses sem dar o dízimo, sem tomar Santa Ceia. Mas na frente de todo mundo. No culto. E eu levantei, dei tchau para todo mundo e fui embora. Fiquei um tempo visitando algumas igrejas, até eu chegar à ocasião que eu fiquei na Assembleia de Deus do Parque São Rafael. Fiquei um tempo lá. Aí tinha um pastor que... Uma dessas outras igrejas, enquanto eu estava procurando, que na minha mente eu tinha que ficar numa Assembleia de Deus. Teve um pastor que teve um problema numa igreja, e problema de adultério, né? E depois ele chegou nessa outra igreja que eu já estava ficando, e o pastor, inclusive, me deixava até dirigir no culto, de vez em quando. Não era... lá nem professor de escola bíblica dominical, não era, nada. Mas um irmão já me conhecia, me colocou para dirigir culto, e esse pastor que já tinha um passado tenebroso, foi para lá, e eu fiquei meio assim. E confesso que nesse período, foi um período muito difícil da minha vida. Foi quando, nessa época, fiquei pai solteiro. Aí passei um bom tempo sendo pai solteiro, então foi uma época que eu ia para a igreja, mas eu estava muito desgostoso, não queria compromisso assim, com nada de cargo, da aula, escola bíblica dominical, nada do tipo. Muitas pessoas me julgavam na ocasião, e foi um período também que eu tive que começar a trabalhar, porque dar aula na igreja não é remunerado. E comecei a trabalhar e fiquei um bom tempo sem congregar. Saí do serviço, voltei a congregar. E por incrível que pareça, esse pastor que tinha aprontado coisa, uma vez ele me deu uma oportunidade e falou um monte de coisa da minha vida. Mas falou um monte de coisa. E quando ele deu essa oportunidade de falar um monte de coisa da minha vida, ele pegou e, após isso daí, ele me abraçou no púlpito e falou assim: o irmão André está em pecado assim, assado. Eu fiquei assim, sabe, sem reação na hora. Sentei no banco da igreja e chorei. E foi um período muito difícil, como eu falei. Eu era pai solteiro, e o que foi dito contra mim depois foi revertido, porque as palavras não convinham com o meu não batia com o meu testemunho. Me acusavam de um monte de coisa, e quando viram que eu passei anos e anos, pai solteiro de 2 meninos, só trabalhava, cuidava com eles. Quando me viam com meus filhos, eu não estava aprontando, não estava bebendo, não estava fumando, não estava fazendo nada de errado, estava com os meus filhos, mudou o conceito de muitas pessoas. Depois disso, eu trabalhava muito, quase não tinha tempo, ia de vez em quando na igreja. Aí foi o período que eu voltei. Nesse período que eu voltei, esse mesmo pastor falou um monte de coisa de mim. Não sei se a ficha dele caiu, não sei o que aconteceu. Ele falou assim: André, ele nunca me pediu desculpa, nunca. Ele falou assim: André, vou te separar para o diaconato. Tudo bem. Aí me separou para o diaconato, fiquei mais um tempo. Houve um problema ministerial onde os fiéis da instituição foram no barulho, né, de um certo diácono que tinha lá. O cara chegou, era diácono, nunca apresentou uma credencial nem nada. Depois, do nada, ele se tornou presbítero só de boca. Depois já era pastor só de boca.
Eu falei para esse pastor, esse cara vai te trair. Ela falou, não, você tá doido. O cara pegou tudo que era da igreja e abriu uma na esquina. Levou todo mundo. Na ocasião, fizeram isso, fechou o ministério. Quando fechou o ministério, o pastor, o presidente e o vice visitou todo mundo, menos eu. Até hoje eu espero. Visitou todo mundo. Até hoje eu espero. Então, eu tô aqui em casa fazendo vídeos. Foi na época que eu comecei a fazer vídeo. Mas, resumindo, foi essa experiência. Pode falar. ¿Você tem alguma outra igreja mais que haya passado? Não. A minha experiência com a igreja foi só essa daí, porque minha família é tudo da Umbanda e do Candomblé. A família de casa, né? Eu tenho tios e primos que são da congregação. Mas eu fui uma vez só na congregação cristã, com um amigo meu, e nunca mais voltei. Agora, Mas você não... tem experiência com o mundo espiritual, porque se sua família é del candomblé, você também na igreja conhece o mundo espiritual de los dois lados, né? Sim, posso dizer, conheço os dois extremos. Assim você, por exemplo, como foi que foi liberto, que se rompeu essa corrente? Como se rompeu em você? Olha, é assim, eu fui nascido e criado em um terreiro de macumba, Umbanda e Candomblé. O terreiro Caboclo Pena Verde, e eu esqueci o nome da outra entidade agora que minha mãe colocou, é Zé da Jurema. Essas eram as identidades que isso, o nome da tenda, servia, né? O nome do tenda, Caboclo Pena Verde e Baiano Zé da Jurema. E minha mãe é espírita da Umbanda e Candomblé até hoje. Minha mãe ainda é. Nesse local onde eu fui criado, quando criança, era só eu e minha mãe que vivíamos nesse lugar. Minha mãe tinha separado do meu pai, e ela morava numa casa e meu pai em outra. Depois passou algum tempo, foi na ocasião que eu perdi meu pai. Meus irmãos moravam junto com a minha mãe, e meus irmãos era tudo do crime, tudo narco. Se é que vocês entendem, né? Isso. Eles eram tudo do crime. E desses meus irmãos, a mais velha não está mais entre nós, ela morreu. Morreu no parto do seu 6º filho. E quando eu perdi meu pai e depois a minha irmã, foi uma época assim um pouco difícil. Eu nunca gostei, eu tenho muito respeito com quem é da Umbanda, do Candomblé, tenho amigos maravilhosos, pessoas que eu conheço que se a pessoa fala assim, ele é da Umbanda, você não acredita. Você fala, caramba, essa pessoa é da Umbanda, do Candomblé, que a postura você fala, esse daí é um crente. Sério, não bebe, não fuma, não tem vício, não faz. Você olha e você fala, meu Deus do céu. E tem uns também que são atrapalhados, né? Mas, enfim. E tudo isso eu nunca gostei. Nunca. Eu sentia que ali não era o meu lugar, desde criança. Vi muita coisa, por exemplo, quando eu tinha. Eu acho que eu tinha uns 7 anos por aí. Não me recordo agora. Eu tinha uns 6, 7 anos. Tinha um lugar aqui que nós íamos, que faz parte de Santo André, só que é bem longe, que é Paranapiacaba. E tem uma cachoeira, um lugar bonito, mas bonito. Inclusive fizeram uma novela nesse lugar, eu não me lembro agora o nome da novela que fizeram, mas é um lugar que tem um castelo lá para Paranapiacaba. É muito verde, enfim. Nós íamos muito para lá, minha mãe ia fazer os trabalhos, eu tinha que ir, criança, e eu via umas coisas no caminho, e um dia eu fui falar, mãe, eu tô vendo tal coisa ali na pedra, e as entidades falavam assim, você não pode contar não. Eu falava, eu vou ficar vendo isso daí, sozinho, Deus me defenda. Uma vez eu vi uma entidade na porta do banheiro da casa da minha mãe. Na hora que eu vi assim, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Enfim, eu via muita coisa assim quando pequeno. Daí eu comecei a contar, parei de ver.
E eles sempre falavam, não deixa de contar, aliás, não pode contar, você tem que guardar o segredo. Eu falei, não, vai que esse bicho aí aparece aí, não... eu morria de medo dessas coisas na época. E assim, eu tinha muito isso quando criança. Depois eu comecei a sonhar com muita coisa. Depois de um certo tempo. Comecei a sonhar com muita coisa. Mas eu sentia que ali não era o meu lugar e que eu não nasci para isso. Já sentia desde criança. Algo me incomodava. E teve um colega meu, depois que meu pai faleceu, eu tive uma coisa que, além de ser um conforto para mim, foi algo que me levou por muitos anos, que eu comecei a dançar break. Fui para a cultura hip hop, comecei a dançar break, depois fui praticar Kung Fu, mas praticar Kung Fu não pelo fato de ser alguém que cultua, né, a crença budista, não, é porque eu gostava mesmo da questão de luta, e por incrível que pareça, todo mundo que dança, luta alguma coisa, ou desenha ou canta. Não me pergunte por quê, mas eu fazia essas 4 coisas. E eu sinto que isso daí meio que me afastou de muita coisa. Quando eu comecei a dançar, a pessoa não podia beber, não podia fumar, não podia fazer um monte de coisa. O único vício que eu tive na minha vida foi o vício do cigarro. Mas graças a Deus eu nunca fui alguém apegado à bebida, enfim. E eu acredito que foi um modo que Deus preparou um caminho para me seguir ali, e eu digo que é o meu caminho de Damasco. E teve um cara que chegou em mim, que eu conheci dançando break, e ele falou assim, você sabia que a entidade tal que aparece em tal canto, o nome dela não é esse de verdade? Eu falei, como assim? E começou a explicar, ó, essa entidade que aparece com tal nome, o nome verdadeiro não é esse, é outro. E eu sempre fui muito curioso, fui começar a estudar, para entender. E foi na época que eu comecei a ler um pouco da Bíblia, e o cara ainda, para calhar na ocasião, caiu certinho, começou a passar na Globo aquele filme, já era antigo, né, mas começou a reprisar bastante aquele filme Os 10 Mandamentos, o original, o antigo, com aquele ator lá que fez o Planeta dos Macacos, né? Começou a mostrar aquele filme direto. E eu falei, opa, o que esse cara tá falando é verdade. A história de Moisés fala, né, sobre a questão de entidades, o que Deus fala sobre a adoração a imagens, e aquilo começou a martelar na minha cabeça. Só que aí eu tinha 15 anos na época, isso, 14 para 15 anos. E começou a martelar na minha cabeça, até o dia que germinou. Quando germinou, eu estava com 18 para 19 anos. Aí, um amigo meu que dançava comigo falava, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Eu nunca ia. Chegou um dia que eu sonhei. Eu nunca tinha ouvido falar em arrebatamento. Nunca. Na ocasião, eu tinha uma namorada e eu sonhei que vi esse meu amigo. Nunca contei isso para ninguém, hein? Assim, no YouTube, nunca contei isso. Inclusive aqui, primeira mão, né? Primeira mão. Eu sonhei que estava num lugar escuro, uma pedra batia na lua e eu escutava o barulho. E todo mundo ficava assustado. E esse meu amigo, ele estava numa espécie de uma estrada e tinha uma igreja. Você via as pessoas lá de dentro, porque o muro dela dava mais ou menos na altura da cintura. Pouca coisa para cima da cintura. E tinha aquelas portas parecendo de faroeste, sabe? Que não tranca, né? Fica assim, abre os dois lados. E esse meu amigo falava assim, ó, vem pra cá que não há tempo. Daí eu falava assim, peraí que eu vou buscar fulana e já volto. E eu pegava e ia olhar para ela, que ela estava numa rua do lado. Eu ia lá procurar ela. Quando eu voltava, cadê a igreja? Mas acordei desesperado. Desesperado. Eu nunca tinha ouvido falar em arrebatamento. E eu fui falar com ele, e ele falou do arrebatamento da igreja. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso logo buscar Jesus. Aí foi no dia
18 de dezembro de 2000, às 20 horas e 30 minutos, que Jesus me aceitou. Glória a Deus. Que bom, Que lindo. que bênção, né? O irmão falou que no momento o irmão não está ligado a nenhuma instituição, né, evangélica, nenhuma igreja. E como o irmão definiria a palavra igreja? Nossa, isso é uma pergunta importante, ao mesmo tempo que a resposta é simples, é algo complexo. Toda a minha vida, até eu conhecer realmente a Cristo, eu acreditava que a igreja era um templo de pedra. Com todo respeito a quem vai em templos, eu sei que tem pessoas que necessitam ir por templo, não conseguem ficar sem, e tem pessoas que conseguem ficar sem cultuar por um certo tempo, pessoas que não têm tanta dificuldade. E a minha visão antigamente era essa, que a igreja é um templo. Depois eu fui descobrir que isso daí é um CNPJ. Com todo respeito a quem tem CNPJ, e eu até aprovo isso, porque tem leis para defender. Por exemplo, uma pessoa não pode invadir um templo e falar um monte de besteira, não pode atrapalhar um culto. Eu entendo que existam leis para isso, e eu concordo, mas a igreja é pura e simplesmente que o coletivo de cristãos. Verdade. Não existe outra definição melhor. Verdade. El Señor, ¿cómo ve a situação da igreja do Brasil? Indeterminadamente a denominação. Nossa, aí está uma excelente pergunta, hein? Bom, as igrejas antigamente, eu digo que até algumas uns 15 anos atrás, outras até uns 6, 7 anos, eram diferentes do que nós estamos vendo agora. Quando nós íamos num templo religioso para louvar a Deus, nós víamos que não tinha a necessidade de certas coisas que tem hoje. Por exemplo, você ia, se você fosse apenas louvar a Deus, você não tivesse uma moeda no seu bolso, você era bem aceito. Você podia louvar a Deus e muito dificilmente você ouvia alguém falar assim: tá acontecendo isso porque você não dá o dízimo, não dá oferta, você tem que ser próspero, você tem que ser rico, multimilionário. Você não ouvia esse tipo de coisa. E nessa ocasião, até uns 8 anos atrás, eu me lembro que quando nós íamos em algum congresso, em algum lugar, o tema dos congressos era o quê? A volta de Cristo. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o vosso Deus. O tema das mensagens eram cristocêntricas. Eu posso dizer que 99,9% das mensagens falavam: Jesus está voltando e ele ainda é o mesmo. Jesus ainda cura, liberta. E, infelizmente, começou a mudar. Paulatinamente foi mudando e chegou a um ponto que a maioria, não vou dizer todas porque eu não conheço todas, mas a maioria das instituições religiosas hoje em dia, o que elas fazem? Colocam que se você não tem pelo menos um dízimo de R$500, você está em pecado. Você é uma pessoa que não é abençoada. Se você passa por algum problema na sua vida e você não é patrão, você é uma pessoa maldita. Porque você nasceu para ser o mais do que vencedor. Eu sei que a Bíblia diz isso, mas é num outro contexto. Hoje o que está sendo ministrado não é Cristo, mas é o homem. A palavra hoje não é mais cristocêntrica, ela é voltada ao antropocentrismo. É somente o homem. É o homem que vai vencer, o homem que vai lutar. A teologia da prosperidade, eu posso dizer que é um câncer na igreja do século XXI. Infelizmente, é uma triste realidade.
E eu lamento muito por isso. E quando não, o problema não é só a teologia da prosperidade. O problema é que agora o cristão, ele não é mais cristão, ele é gospel. Aí piorou a coisa. Com todo respeito ao sentido da palavra, que eu entendo qual é o sentido da palavra gospel, mas foi banalizado. Porque gospel hoje é o quê? Nós vemos aí uma cantora, lógico que eu não vou citar o nome dela aqui, cantava música religiosa, mudou para música secular. Eu respeito a opinião dela, ela quer fazer, tudo bem. Eu respeito, independente de quem concorda, quem discorda, eu respeito. Agora, o problema é quando a pessoa fala assim, você tem tanta coisa para você reclamar, você vem reclamar disso? Pelo amor de Deus. Nós estamos vivendo um momento em que o mundo não está diferente da igreja. E nós fomos chamados para ser o sal da terra, a luz do mundo, não para ser igual ao mundo. Eu me lembro que o mais velho, quando pregava, me dizia assim, fugir da aparência. Não é nem do mal, é da aparência. E hoje em dia, nós vemos, por exemplo, tem pastor aí, que a gente vê hoje em dia, que a mulher está toda... nada contra quem se ajeita para o seu marido, não tem problema algum. Eu acho que é a intimidade do casal. Mas tem mulher aí que está tão ajeitada, está mais do que uma árvore de Natal. Teve uma pastora aí outro dia que estava profetizando para um casal, enquanto estava falando para a mulher, o marido estava de olho fechado. Quando foi profetizar para ele, o homem ficou até vesgo, tanto estava olhando para a mulher. Você olhava assim, você via... Dava para ver até o que a mulher comeu. Desculpa aqui a expressão. Dá para ver até o que a mulher comeu. Então imagina a roupa que a mulher estava. É o evangelho. Quando eu digo evangelho, vocês entendem, né? Não é... Eu estou falando o evangelho de Cristo, né? Mas é o evangelho atual dos homens de agora. Nós vimos casos aí, por exemplo, Flor de Lis. Uma mulher envolvida no maior escândalo religioso de todos os tempos. Uma mulher que daria aula para Jezabel e Eva junto. A Jezabel e a Eva junto, se vissem Flor de Lis, se elas fossem vivas, iria falar assim, mulher, tu superou da gente. Quase que eu me benzo na hora que eu vi você. Eu acho que elas falariam isso. E olha, e ainda tem gente que acredita numa coisa dessa. Nós estamos vivendo em tempo que tem pastor aí, pessoa religiosa, que nem nós vemos aí, o cara lá que se diz, ele não se intitulava pastor, mas se intitulava religioso, inclusive tirava até foto com alguns religiosos, que é o doutor Jairinho. Pelo amor de Deus! Isso é ser cristão? Não, não é, não foi e nunca será. Aí muitas pessoas, hoje em dia, reclamam, por que Jesus deixou o coronavírus chegar no Brasil? Oxe! Olha só a situação que está. Olha só a situação. Veio para desmascarar. O apóstolo lá, que falou que meu CPF ia ser cancelado, ele vendendo feijão mágico. Segundo o entendimento do Ministério Público, se ele achar ruim, ele vá falar com o Ministério Público. Ele é acusado de charlatanismo. Silas Malafaia, todo bravão, falando que não era para fechar a igreja, fecharam a igreja dele. Ele foi, brigou, fez um monte de coisa, mas teve que baixar a cabeça. Muitas dessas pessoas aí falavam, quem não vai para a igreja é desviado. Negócio de desigrejado, inclusive eu vi um determinado pastor aí, ele falando assim, porque vocês são... Embora eu, com todo respeito, eu não gosto desse nome desigrejado. Eu prefiro chamar de destemplado, porque desigrejado é quem deixou de ser igreja. Aí já apostatou da fé, e é outra coisa. E vem falar, desigrejado, não sei o que lá. Aí você vai ver, o camarada teve que passar meses e meses sem poder congregar. Não é que eu estou a favor do vírus, nem nada disso. Mas como Deus esmiuça o coração desses camaradas. Como que Deus foi torcendo eles e falando assim, olha,
vocês estão mexendo com a minha noiva, falando que eles são isso, isso e isso, eu vou dar uma experiência para vocês também. Vou deixar vocês um tempo sem congregar para vocês sentirem na pele como é bom isso, e alguém apontar o dedo na tua cara e falar que você não é cristão, só para você sentir na pele. E é o que nós estamos vendo agora. É o que nós estamos vendo agora. Valdemiro se desesperou, o outro lá, o Malafaia, entrou também num desespero lascado. Edir Macedo, então, nem se fale. Edir Macedo, então, nem se fale. E a gente pode concluir aqui o quê? Olha como Deus está quebrando essa igreja atual. Como Deus está atuando em tudo isso. Eu até lamento algumas pessoas que se foram nisso daí, não tenho prazer em ver esse tipo de coisa, mas eu entendo que Deus até tirou muita gente, livrou de sofrimento, porque muitos deles não iam aguentar ver como a igreja está hoje em dia. E eu tenho certeza que coisas que estão acontecendo vieram principalmente para Deus desmascarar os tais. Muito importante a sua colocação, e a gente tem que refletir mesmo nessas coisas, porque não pode continuar como está, né? Deus, ele tá, eu creio que Deus, ele está começando a fazer uma separação, né? Ele já está começando a mostrar o joio e o trigo, porque ele está preparando a sua igreja. A igreja, ele não pode voltar a encontrar uma igreja totalmente desconcertada, né? Como o irmão colocou no início da entrevista, né? É necessário consertar as redes, é necessário consertar a igreja para que Jesus possa realmente voltar e encontrar um povo que ele tenha condições de levar com ele, né? E isso está acontecendo. A gente está começando a ver quem é quem, né? E outra colocação importante que o irmão fez também é como a gente vai ser desigrejado, né? A igreja somos nós, nós somos a igreja. Então, como podemos sair de nós mesmos, né? A igreja são os cristãos, é verdade. Então, o irmão André Carpano, o irmão também falou em certo vídeo que o irmão tem 8 profissões, né? Quais são essas 8 profissões? Conta pra gente, que a gente está curioso para saber. 8 profissões, vamos lá. A minha primeira profissão foi professor de dança. E a escola minha foi em vários lugares, né? Academia, quando eu dançava break, dei aula na FEBEM do Tatuapé. Inclusive, tem alunos meus que até hoje pedem para mim voltar a dançar. Legal. E olha, eu parei em 2003. Caramba. 2002, parei de dançar. E muita gente pede até hoje. Um dia encontrei uns amigos meus de infância e eles estavam fazendo gravando um clipe de rap. Me chamaram, a gente vai comer uma pizza aqui no final do clipe, você não quer vir aqui? Falei, vou. Aí chegando lá, o povo fala, e aí, não dança mais não? Quando você vai voltar e tal? Eu falei, meu Deus do céu, não. A gente tá na casa 200, não é mais a mesma coisa, né? A coluna não aguenta a gente mais não, né? Se eu me dobrar do jeito que eu dobrava antes, o espinhaço não aguenta mais. Enfim, primeira profissão foi professor de dança. A primeira que eu tive. A minha segunda profissão que eu tive eu fui auxiliar de cozinha, trabalhei 3 anos e meio e cozinheiro. Me orgulho muito de ter trabalhado nisso, embora não é a área que eu amo trabalhar. Eu amo cozinhar, mas é uma vez ou outra. Mas fazer todo dia não é fácil, não. E aprecio quem consegue fazer isso todo dia com paixão. Fui padeiro. Primeiro registrado que eu tive foi ajudante padeiro e depois padeiro. Então já estamos 3, né? Depois eu fui impressor. Entrei como ajudante, depois cheguei a impressor, trabalhei no ramo gráfico, fiquei nessa área por mais ou menos uns 4 para 5 anos. Depois eu fui eu trabalhei também na área de instalação de TV a cabo, internet, telefonia, fui até da ouvidoria da NET, então já são 5, né? Fiquei um bom tempo nessa área,
fui técnico de raio-x, e não estou na área até hoje por conta da Dilma, né? Que foi, eu me formei, entrei na área na época dela e ela quebrou todas as empresas e acabei saindo. Na realidade, eu tenho mais de 8 profissões, porque depois disso eu me formei também em radioproteção, porque é o RIA, e posso trabalhar como RORG também. O RIA é o responsável por instalação aberta, que ele faz a aferição até onde chega a radiação, falando na linguagem mais chula, até onde vai a radiação, que é o RIA. E o RORG é o cara que opera a máquina que vai tirar raio-x, por exemplo, raio-x de uma peça de um veículo, raio-x de um cano de uma espingarda, de um cano de ferro de algum veículo ou de uma máquina. Trabalhei nisso daí. Também tive uma experiência também na área metalúrgica, mas isso daí foi pouco tempo, foi 1 ano e meio só. Então, se for contar tudo, dá até mais de 8. Dá até mais. Já fiz quase tudo nessa vida. Caramba, múltiplos talentos, né? Uma pessoa polivalente. E André Carpano por André Carpano. Como o irmão se define? Eu vejo hoje em dia muitas pessoas dizendo algumas coisas, por exemplo, eu sou apóstolo, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu acabo me definindo como Paulo se definia. Quando ele começou a escrever suas cartas, ele dizia, eu, o apóstolo Paulo. E quando ele já era um pouco mais experiente, escrevendo para um dos seus filhos na fé, 1 Timóteo 1,15, ele disse, esta é uma palavra digna e fiel de toda aceitação. Cristo Jesus veio salvar todos os pecadores, da qual eu sou o principal. Então, eu me defino como o principal dos pecadores. Alguém que depende muito, mas muito mesmo de Deus. Sem Jesus não sou nada. E eu estou aqui por causa dele. Foi ele que me manteve até aqui. Amém. Glória a Deus. E como o irmão faz as investigações del trabalho de você? Tem ajudantes? Tem pessoas que trabalham com o Senhor? Boa pergunta. Boa pergunta. Existem algumas pessoas que trabalham comigo. Por exemplo, eu tenho a Regina, que é a locutora do meu 3º canal de notícia. Ela que faz o trabalho da locução. Abraço, Regina. Tem o meu filho que trabalha comigo, que ele faz as edições dos vídeos do 3º canal e alguns do canal principal do 2º. Tinha uma moça com os filhos dela que trabalhavam para mim, mas como o filho foi para o exército, não deu para ele trabalhar mais, foi alistado, né, convocado, quer dizer, foi se alistar e foi convocado para o exército, e ele não vai poder, pelo menos por enquanto, trabalhar comigo, a não ser depois que ele voltar, né, prestar o serviço dele. E muitas das informações, por incrível que pareça, além de Jesus me apontar, me trazer informações, eu devo também a muitos inscritos, porque as pessoas acabam vendo seriedade no trabalho e falam, eu tenho tal fonte, assim, 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 assado. A gente vai, checa, analisa todos os pontos e coloca. Aí, como eu comecei, por exemplo, trazendo algumas informações que estavam a princípio, caso Flor de Lis, o que aparecia nos portais, isso chamou a atenção de muitas pessoas, até pessoas que conhecem ela pessoalmente, pessoas do convívio da sua casa, não que moravam lá, mas que conviviam, tiveram uma boa experiência com ela, vieram nos procurar. Aí disso daí acabou vindo outra, que nem o caso Samuel Mariano. Muita gente que convive ou conviveu com ele, vem e passa informação. Aí
eu posso dizer que é Deus quem manda as pessoas, né? Interessante, né, essa cooperação. E que mensagem o irmão deixaria para os amigos do nosso canal, os nossos queridos irmãos remanescentes, que gostariam de ouvir algo de sua parte? Qual a mensagem que o irmão deixa para eles hoje, aqui nessa, né, finalizando essa entrevista tão simpática que o irmão tem nos dado, tão esclarecedora também, que fez com que as pessoas possam conhecer mais um pouquinho, né, tanto do irmão André Carpano, youtuber, como pessoa, né, uma pessoa simples, um irmão simples, né, e também cristão, né, cristão verdadeiro, cristão que procura zelar aí pelo evangelho. Deixa uma mensagem aí para os nossos queridos. Bom, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que sem Jesus, você e eu não somos absolutamente nada. Ele tem que ser o foco principal das nossas vidas. Sem Jesus, não há como nós alcançarmos nada em nossa vida. Segundo, independente da situação, de como terceiros lhe tratam, de como esteja a condição social do país, o meio político, independente de qualquer circunstância, Jesus sempre tem que estar à frente de tudo. Mesmo que hoje em dia seja cafona, hoje em dia seja mal interpretado o cristianismo, Jesus ainda continua sendo o mesmo. E terceiro, o melhor amigo em momentos improváveis e impróprios continua sendo Jesus. Amém. Independente da sua situação, se você está com saúde, sem saúde, na beira do abismo ou na bonança, em qualquer situação, Jesus é o seu melhor amigo e sem ele você não pode fazer nada, assim como eu também não sou nada sem ele. Obrigado. Amém. Nós é que agradecemos, né? Uma simpatia. Muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada pela sua exposição de suas ideias, que foi muito bem feita aqui. E eu creio que o pessoal gostou muito de lhe conhecer um pouquinho mais, né? E os nossos irmãos aqui do nosso canal, visitem o canal do irmão André Carpano, vale a pena. E, mais uma vez, foi uma honra tê-lo conosco, tá? Muito obrigada, irmão André Carpano. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Podríamos terminar com uma oração, por favor, poderia orar? Amém, vamos sim. Deixa eu até tirar o meu fone aqui, que dá uma apertada nas orelhas. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento, eu lhe agradeço em nome do Senhor Jesus, por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. Agradeço, Senhor, pelo canal que o Senhor tem aberto aqui no YouTube, além do canal André Carpano, para poder trazer a sua palavra, a sua mensagem. Senhor Deus, em nome de Jesus, a cada inscrito, a cada visitante, a cada um que fizer parte desta família, abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Abençoe também o pastor Marcelo e a sua esposa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Nos despedimos de todos nossos oyentes, nossos amigos, nossos irmãos. Que Deus abençoe André Carpano, seu trabalho. Amém. Que é muito sério e muito importante para o povo de Deus. E deixe-se usar por Deus. Compartilhe este video para que muita gente conheça a este grande homem de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Dependo de tu unción, Señor, dependo de tu gracia. No hay razón alguna en mi vida sin tenerte. Y veo tu actuar y tu cuidado sobre mí. Conduces mi camino y
me haces conocerte. Solo en ti encontré todo el amor que busqué, y delante de ti yo puedo expresar todo lo que hay en mi corazón. Delante de ti secretos no hay. Yo dependo de tu gracia, yo dependo de tu unción.